Exatamente, essa informação chegou ao nosso conhecimento hoje. Entramos em contato com o médico pediatra aqui do município de Cruzeiro do Sul, que atendeu o caso, para trazer maiores informações a respeito. A criança tinha 2 anos de idade, chegou na segunda-feira no hospital do Juruá e nesta quinta-feira faleceu. A suspeita é de febre amarela. Vou conversar nesse momento com o doutor Rondinei Brito, que é pediatra, que vai trazer essas informações. Por enquanto é uma suspeita, os exames já foram realizados. Isso, primeiramente, bom dia a todos os telespectadores do jornal, né? Isso mesmo, Alexandre, essa criança, ela é procedente de um município de zona rural, do município do Guajará. Ela deu entrada no Hospital Regional do Juruá na segunda-feira, já em um quadro bem agravado, né? Um quadro grave, com a icterícia, ou seja, as escleras do corpo amareladas. E aí, logicamente, que a gente, na medicina, existem os diagnósticos diferenciais, que são as possibilidades diagnósticas que a gente procura para poder elucidar da melhor forma possível um diagnóstico. Dentro desses diagnósticos diferenciais, foi levantada a hipótese da febre amarela, justamente porque o paciente ele mora em zona endêmica, ele não tinha feito a vacina da febre amarela, que é feita aos 9 meses de idade, certo? E o paciente tinha um diagnóstico condizente com febre amarela, né? Justamente com outras patologias. Aí a gente tem a leptospirose grave também, a gente tem a colangite, nós temos também as hepatites virais fulminantes. Então, todos esses diagnósticos diferenciais eles estão embutidos na possibilidade de diagnóstico desse paciente. Inclusive, a gente coletou o plasma desse paciente, a gente fez uma reserva de sangue para poder mandar o sangue desse paciente para um laboratório. O Dr. Luiz Augusto, que é um parceiro nosso, dono do LabSul, ele se prontificou a mandar essa amostra. Essa amostra foi mandada pelo LACEN para o laboratório Evandro Chagas, né? Então, o diagnóstico de sorologia de febre amarela não é um diagnóstico comumente da nossa região, né? A gente estava vendo o levantamento de estudos da OPAS, da Associação Pan-Americana de Saúde, e a gente viu que os últimos casos notificados no Brasil aconteceram no estado do Acre, do Pará e de Santa Catarina no ano de julho de 2020, tá? E também teve casos no Peru, na Bolívia recentemente também, tá? Então é uma hipótese diagnóstica. Certo. Todas essas situações, então, estão sendo avaliadas, não só de febre amarela, mas também de outras doenças. Sim, o sangue desse paciente, ele no momento está reservado, a gente está fazendo esse levantamento de estudo e até, se necessário, a gente vai fazer um estudo genético também para poder elucidar esse diagnóstico e a gente poder fechar, né, realmente a causa da morte desse paciente. Mas um paciente que chegou grave, um paciente que chegou com uma clínica catastrófica, um paciente que chegou com todos os exames laboratoriais extremamente elevados, eu particularmente nunca tinha visto na minha atuação médica exames tão alterados como o dessa criança. Para você ter noção, as enzimas hepáticas dele, que é as enzimas que a gente avalia a saúde do fígado, a TGO dele estava 3.800, eu nunca tinha visto. O normal é quanto? 40 na criança, 40, às vezes 5 vezes o valor de referência quando é um quadro de hepatite, por exemplo, mas bilirrubina de 50, a normal da bilirrubina é 1,5, 1,3, e o paciente estava bem ictérico, bem amarelado, com um quadro já de desorientação, um quadro de encefalopatia hepática. Quer dizer, e a criança, ela já estava com morte encefálica desde quando? O paciente ele entrou com um quadro de morte encefálica por encefalopatia hepática na quarta-feira de manhã. Então, na quarta-feira de manhã, a gente já identificou a ausência de reflexos primitivos, a ausência de reflexo de tronco encefálico, né? E aí a gente levantou essa hipótese diagnóstica e todos os dias a gente fazia os testes específicos para poder avaliar esse quadro de morte encefálica. Se havia morte cerebral ou não. Sim. E aí chegou-se a essa conclusão ainda na quarta-feira ou quinta-feira. Sim, pelo exame clínico a gente chegou a essa conclusão, porque infelizmente na nossa cidade a gente não tem subsídios médicos, que são equipamentos necessários para a gente diagnosticar um paciente com morte encefálica. A gente precisaria de um eletrocefalograma de leito, a gente precisaria de um ecodoppler de carótida. Então, infelizmente, até para a questão de doação de órgãos futuro, que a gente vê a questão do SUS, né, uma deixa que a gente deixa aí para o governo para disponibilizar esses equipamentos para a gente poder, já que o Hospital do Juruá hoje já tem uma equipe de neurocirurgia, né,
disponibilizar esses equipamentos para a gente poder diagnosticar e, quem sabe, o Cruzeiro do Sul ser das cidades que pode exportar órgãos, né, de possíveis doadores, né? Como acontece a transmissão da febre amarela? A transmissão da febre amarela ela é feita através da picada do mosquito. Tá? E aí a gente tem aqueles pacientes que residem em zonas rurais, né, zonas de mata fechada, que são os pacientes mais propícios, né, justamente por conta de residir nesses tipos de localidade. Qual é a previsão de chegada dos exames? A previsão de chegada especificamente da sorologia da febre amarela é em torno de 20 a 30 dias, segundo o Dr. Luiz Augusto. Tá certo, eu agradeço. Conversamos aqui com o Dr. Rondinei Brito, que é médico pediatra, falando a respeito desse caso. Ainda não é um caso confirmado, é uma suspeita e aguarda-se, portanto, o resultado dos exames. Como ele falou, o Acre foi um dos estados que, pelo ano de 2020, registrou 3 casos de febre amarela. No Brasil, nesse período, foram pelo menos 19 casos registrados. Com imagens de José Maria, Alexandre Gomes para o Juruá Notícias.